Meu pai surtou e me agrediu devido a uma discussão por causa de caçarolas e saiu impune. Isso é uma lembrança de muito tempo atrás. No entanto, decidi que as pessoas precisam saber sobre o comportamento terrível do meu pai. Esta é apenas uma entre várias histórias, a primeira que compartilho, mas certamente não a única, que envolve meu pai. Vale também observar que essa é a memória mais distante que consigo recordar. Atualmente, tenho 28 anos, prestes a completar 29 no próximo mês. Isso ocorreu quando eu era bem jovem, com 4 ou 5 anos de idade. Foi no verão, pouco antes do meu 5º ou 6º aniversário. Naquela época, morávamos em uma cidade isolada, perto de familiares. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava da casa, uma dinâmica familiar comum nos anos 90 e início dos anos 2000. No dia desse incidente em particular, minha mãe estava ocupada com tarefas junto à minha avó, levando meu irmão mais novo consigo. Isso deixou apenas meu pai e eu em casa. Um colega de trabalho dele estava acampando em um campo próximo que costumávamos frequentar. Meu pai decidiu pegar o trailer e acampar lá naquele fim de semana. Quando chegamos, fui convidado a brincar com outras crianças, incluindo os 2 filhos do colega de trabalho, que tinham mais ou menos a minha idade ou eram um pouco mais velhos. Próximo dali havia um riacho, uma área popular para nadar entre as crianças, apesar do risco de cobras de algodão. No sul dos Estados Unidos, somos ensinados desde cedo a ficar atentos a cobras. Meu pai me alertou estritamente para não me aproximar do riacho, já que não queria que eu nadasse lá. Havia também uma piscina não muito longe do campo, onde acredito que ele planejava me levar para nadar. No entanto, as coisas mudaram quando tive um acidente. Enquanto brincava com as outras crianças, acabei tropeçando em uma pedra e caí no riacho, ficando completamente molhado. Como eu era e ainda sou um bom nadador, e o riacho não era muito profundo, não havia perigo real. No entanto, tinha medo de que meu pai ficasse bravo comigo. Os filhos do colega de trabalho estavam dispostos a testemunhar que foi apenas um acidente, mas meu pai os mandou embora enquanto me arrastava para dentro. Fui empurrado no banheiro, quase jogado lá dentro, como uma toalha e algumas roupas secas, e ele me ordenou para trocar rapidamente. Eu obedeci sem falar uma palavra. Mesmo após seguir suas ordens, ele ainda estava extremamente irritado. Logo depois, fomos ao trailer do colega de trabalho para almoçar, e meu pai começou a me ameaçar, ou como ele gostava de dizer, a fazer promessas. Ele sempre insistia que suas ameaças eram promessas, pois ele realmente pretendia cumpri-las. No trailer do colega de trabalho, o almoço era uma espécie de caçarola. Como muitas crianças, eu era e ainda sou, até certo ponto, um comedor exigente. Por isso, eu já tinha decidido que não estava com fome. No entanto, bastou um olhar enfurecido de meu pai para eu começar a comer. Iniciei com algumas mordidas, mas logo comecei a me sentir enjoado. Coloquei o garfo de lado e disse que não queria mais comer. Isso fez com que meu pai surtasse imediatamente. Ele começou a gritar comigo, exigindo que eu comesse cada pedaço da caçarola e ameaçando que eu não sairia dali até terminar. O colega de trabalho, gentilmente, tentou intervir, dizendo que eu não precisava comer a comida se não gostasse, e que ele faria um sanduíche para mim sem problema. No entanto, meu pai o mandou calar a boca e ameaçou socá-lo se ele dissesse mais alguma coisa. Os próximos 5 minutos foram de mim chorando, enquanto comia a caçarola lentamente, enquanto meu pai continuava gritando ao meu lado, ameaçando me bater se eu não fizesse o que ele ordenava. Na 4ª mordida, meu estômago revirou e eu acabei caindo da cadeira e vomitando. Sentindo desespero, ele me agarrou pelos cabelos e me arrastou de volta para o trailer, enquanto eu implorava para que ele não ficasse bravo comigo. É importante notar que meus pais tinham o costume de usar uma pá de madeira para dar palmadas, mas naquela época era somente minha mãe que fazia isso, pois ela conseguia controlar a situação de forma a não me causar mais do que um leve desconforto. Para entender o motivo pelo qual eu estava em apuros, meu pai demonstrou claramente que não tinha nenhum controle sobre si mesmo.
Ele puxou minha calça de maneira brusca assim que comecei a chorar e senti como se ele tivesse tirado todos os meus sentidos, deixando-me entorpecido. Em seguida, ele desferiu um segundo golpe, e eu desmaiei. O restante dos acontecimentos foi relatado pela minha avó, já que fiquei inconsciente por 2 horas enquanto sofria as agressões. Nesse momento crítico, meu colega de trabalho entrou em pânico e ligou para minha mãe, pedindo urgentemente que ela viesse até o acampamento, preocupado com a minha segurança. Minha mãe e minha avó responderam imediatamente, deixando o lugar onde estavam e fazendo uma viagem de aproximadamente 1h30 até o acampamento. Infelizmente, meu pai saiu furioso depois de me agredir repetidamente. Ele ameaçou até mesmo bater no colega de trabalho e nos filhos dele caso mencionassem o que testemunharam. O colega de trabalho, compreensivelmente preocupado, fugiu do local. Não tenho certeza se meu pai tentou machucá-lo, mas considerando a quantidade de ódio que ele estava demonstrando, não seria surpreendente. Minha mãe e minha avó chegaram ao acampamento e se depararam com meu pai sentado em uma cadeira na frente do trailer, ainda furioso. Rapidamente, ambas entraram no trailer e me encontraram de bruços, com as calças abaixadas e a parte de trás das minhas coxas quase pretas de hematomas. Minha mãe ficou tão chocada que chegou a pensar que eu poderia estar morto. Foi minha avó quem verificou meu pulso para confirmar que eu ainda estava vivo. Minha avó dirigiu rapidamente até a delegacia da cidade. Naquela época, não havia sinal de celular na região. Enquanto isso, minha mãe permaneceu para garantir que meu pai não tentasse me machucar ainda mais. Foi quando recuperei a consciência e vi minha avó partindo. O fato é que meu pai não demonstrou nenhum remorso pelo que fez. Chegou ao ponto de afirmar que não se importava se eu sobrevivesse ou não. Ele sequer se deu ao trabalho de verificar se eu ainda estava vivo após me agredir repetidamente. A situação só mudou quando a polícia se envolveu. Ele prestou depoimento e apresentou uma história triste, alegando que nunca quis me ferir daquela maneira e que sempre me amou, agindo como se fosse o mesmo pai amoroso da minha infância. Acreditei nele na época, sendo apenas uma criança inocente, mas agora compreendo que tudo não passou de uma mentira para aliviar sua culpa. Gostaria muito de poder dizer que ele foi preso e nunca mais tive que lidar com ele. No entanto, essa não foi a realidade. Minha mãe planejava se divorciar dele e processá-lo por todas as acusações, mas quando visitou na prisão do condado, ele a convenceu de que ela não teria condições financeiras para o divórcio. Isso se confirmou como verdadeiro, e ele também ressaltou que meu irmão e eu não sobreviveríamos sem ele, além de mencionar o possível estigma social que minha mãe enfrentaria como mãe solteira. Não sei ao certo quanto isso era verdade, mas estávamos nos finais dos anos 90, quase 2000. Ele também ameaçou que, mesmo que minha mãe conseguisse tirar a guarda dos filhos dele, ele faria de tudo para nos levar para um lugar onde ninguém nos encontrasse novamente. Minha mãe tentou manter a coragem, mas as ameaças tiveram um grande impacto, principalmente considerando que ele demonstrava nenhum remorso pelo que havia feito comigo. Diante disso, minha mãe retirou as acusações e continuou vivendo com ele até eu completar 11 anos. No entanto, todos os membros da família estavam cientes do que havia acontecido, e deixaram claro que, se ele voltasse a nos machucar da mesma forma, não hesitariam em chamar a polícia. Isso aparentemente o fez moderar seu comportamento, reduzindo as agressões físicas e passando a usar palavras para nos amedrontar e fazer-nos sentir como se fossemos indesejados e sem amor. Eventualmente, ele passou a ser mais cuidadoso quanto às agressões físicas, para que elas não deixassem evidências visíveis. Hoje em dia, ele não é tão fisicamente agressivo como antes, mas se tornou ainda mais insensível e sem filtro em suas palavras. Ele continua a acreditar que não faz nada de errado e que tem o direito de machucar seus filhos, mesmo quando já somos adultos. Há muito mais para contar sobre as atrocidades que esse monstro cometeu em minha vida. Posso compartilhar mais sobre como ele afetou minha vida, mas, por enquanto, queria apenas relatar como ele me agrediu por causa de uma simples caçarola e como conseguiu sair ileso disso. Esse foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e deixar sua opinião nos comentários.